Eu vou falar para vocês 7 enzimas digestivas para posicionar vocês, porque há produtos que tem uma, que não tem outra. Então eu vou falar para vocês 7 enzimas digestivas para posicionar vocês. Não são as únicas, mas são as principais. A primeira enzima que eu vou falar para vocês é a enzima que quebra carboidratos, como a gente falou, ou amilases, se destacando, por exemplo, a alfa-amilase. A segunda enzima que eu vou falar para vocês são as proteases. Proteases são um conjunto genérico de enzimas capazes de fazer quebras em proteínas. O terceiro conjunto de enzimas que eu vou falar para vocês, que é importante vocês saberem que existe, são as lipases, que melhoram a digestão de gorduras. É fundamental, por exemplo, para você absorver não só a gordura, mas absorver também os nutrientes que são absorvidos junto com a gordura, como vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina K2, beta-caroteno, resveratrol e muito mais. Próxima enzima importante é a pepsina. A pepsina, o que é? É um tipo de protease, de enzima que quebra a proteína, mas que tem uma ação no estômago, na presença de ácido clorídrico. Se a pepsina não digerir a proteína no estômago, as próximas enzimas que quebram proteínas não conseguem digerir essa proteína no intestino. A próxima enzima é a bromelina. Aqui nós já entramos nas enzimas digestivas que não são feitas no corpo humano, mas que estão em alimentos. A bromelina está principalmente na casca e na polpa do abacaxi, e a bromelina é uma enzima que é capaz de digerir proteínas com bastante propriedade, e melhor ainda, ela é capaz de ser absorvida pelo nosso corpo, exercendo uma série de efeitos benéficos para o nosso corpo. A próxima enzima que eu vou falar para vocês é a pancreatina. Vocês vão ver em produtos, por exemplo, em fórmulas manipuladas, a pancreatina. A pancreatina nada mais é que um extrato do pâncreas que tem 3 enzimas pancreáticas. Então a pancreatina tem proteases, tem lipases e tem amilases dentro de um só produto. Ou seja, quando uma pessoa está suplementando pancreatina, ela está suplementando ao mesmo tempo protease, lipases e amilases. Ainda assim, ela não está suplementando pepsina. Vale muito a pena fazer um mix e não usar apenas a pancreatina. E a 7ª e última enzima que eu vou falar para vocês, que é muito importante, é a papaina. A papaina é uma enzima presente no mamão. Ela é muito mais presente no mamão verde que no mamão maduro, e ela é capaz de digerir diversas proteínas, e ela tem ações anti-inflamatórias no nosso sistema. Ela é capaz de dissolver o biofilme, que nada mais é do que a casa de colônias de fungos e bactérias que podem colonizar o nosso corpo, como, por exemplo, nossos seios da face, nosso trato intestinal, nossos brônquios, os órgãos genitais, principalmente femininos, o trato urinário. Tudo isso pode ser colonizado por bactérias e por fungos. E a papaina é uma das enzimas capazes de quebrar esses biofilmes de bactérias e fungos, assim ajudando a tratar e a melhorar tudo isso. Ou seja, enzimas digestivas, na verdade, são um grupo de enzimas digestivas que frequentemente são prescritas em pool, que têm doses geralmente adequadas para os diferentes benefícios clínicos, e tem horários de se tomar. Eu vou ensinar a tomar enzima digestiva. Então, a primeira indicação da reposição de enzimas digestivas é insuficiência pancreática por pancreatite crônica. Nesse caso, logicamente, a principal enzima a ser reposta é a pancreatina, mas eu vejo como importante repor todo um grande grupo de enzimas digestivas e não apenas a pancreatina. A segunda causa que eu vou falar para vocês de indicação de enzimas digestivas são as intolerâncias alimentares. Como é que nós diagnosticamos intolerâncias alimentares? Nós podemos fazer alguns testes, como, por exemplo, testes de sensibilidade IgG, testes de alergia, mas muitas vezes nos resta fazer provas de eliminação, porque esses testes também não são perfeitos. As provas de alimentação nada mais são que lentamente a gente ir tirando um alimento até a gente descobrir qual é a causa dessas intolerâncias digestivas. Só que nem sempre a gente vai descobrir a causa. E frequentemente a gente poderia prevenir que aquilo surgisse. Alimentos que frequentemente causam intolerâncias são alimentos que têm proteínas complexas e de difícil digestão. Ovo tem proteínas complexas e de difícil digestão. Oleaginosas, como amêndoas, por exemplo, e amendoins, têm proteínas complexas de difícil digestão que podem gerar intolerâncias alimentares. Leite tem a caseína, que é uma proteína de difícil digestão que frequentemente causa inflamação e intolerâncias alimentares. A aveia tem a avenina. O trigo tem o glúten.
e por aí vai. Ou seja, são frequentes essas intolerâncias alimentares. Enzimas digestivas como a bromelina e como a papaina, por exemplo, são capazes de quebrar, pelo menos em parte, o glúten, a caseína e outras dessas proteínas. Melhoram a digestão dessas proteínas. Ou seja, enzimas digestivas podem impedir que uma pessoa desenvolva intolerâncias alimentares. Enzimas digestivas podem ajudar a tratar, a melhorar a resposta a intolerâncias alimentares, principalmente nos casos que a gente não sabe o que exatamente está causando intolerância alimentar. Destaco aqui a papaina e a bromelina como as duas enzimas espetaculares para a melhora das intolerâncias alimentares. Próximo benefício que eu vou falar para vocês é no controle de inflamação intestinal. As enzimas digestivas são capazes de controlar a inflamação no intestino, principalmente melhorando a absorção de nutrientes, o que impede o surgimento de disbiose intestinal. E essa melhora da inflamação intestinal, ela pode ajudar, por exemplo, com diversas doenças, como doença de Crohn, colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, etc. Esse benefício se aplica a todas as enzimas digestivas. Eu devo ressaltar a importância da papaina para a doença celíaca e da bromelina para doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn. O quarto benefício que eu vou falar para vocês é no tratamento de infecções e de biofilmes. Como eu disse para vocês, enzimas digestivas como a papaina, a bromelina e até a pancreatina são muito interessantes para a melhora de, por exemplo, de candidíase vaginal. A gente sabe que se forma um biofilme de cândida na vagina e é muito difícil romper o biofilme. Às vezes a gente trata com antibiótico, com antifúngico, o bichinho que está lá, a bactéria ou fungo que está criando o biofilme vai embora, mas sobra um, e como ele tem a estrutura pronta toda para se proteger lá, como ele está protegido, alguns sobrevivem e recolonizam, inclusive recolonizam com resistência. Enzimas digestivas são uma das melhores estratégias existentes para quebrar biofilmes. Com isso, elas podem melhorar sinusite fúngica, sinusite crônica bacteriana, colonização por fungos do intestino, disbiose intestinal, onde também é um biofilme de bactérias persistente, patologias vaginais, melhorar a saúde vaginal, principalmente a candidíase, colonização fúngica das vias urinárias, e por aí vai. Essas enzimas digestivas podem ser absorvidas e podem ir aos lugares de patologia, romper biofilmes, romper o que está errado e ajudar no processo de cura. Nosso corpo realmente é muito inteligente. O quinto benefício que eu vou falar para vocês é um benefício parecido com o anterior, que é o poder anti-inflamatório e analgésico de enzimas digestivas. Enzimas digestivas como a papaina e a bromelina podem diminuir dores articulares. Elas podem também acelerar a recuperação de atletas de alto desempenho que têm treinos muito intensos. Próximo benefício, melhora da saúde cardiovascular. Enzimas digestivas podem, eventualmente, diminuir a agregação plaquetária. Enzimas como a bromelina podem quebrar pequenos trombos, né? Isso é um pouco controverso com a bromelina, é mais certo com a natoquinase. Mas o fato é que, dentro do termo leigo, enzimas digestivas têm o poder de afinar o sangue. O próximo efeito das enzimas digestivas é a melhora da tolerância aos efeitos colaterais da quimioterapia em pessoas com câncer. Provavelmente isso ocorre por conta da sua ação de diminuição da inflamação e melhora da saúde intestinal. E o décimo benefício que eu vou falar para vocês das enzimas digestivas é que elas podem ser usadas no auxílio ao emagrecimento. Ao diminuir a inflamação, por diminuir a desbiose intestinal principalmente, a gente sabe que a inflamação trava a queima de gordura. Então, às vezes, a pessoa está fazendo uma restrição de calorias, está fazendo uma dieta low carb, mas não está queimando gordura tão rápido quanto gostaria, justamente porque está inflamada e a inflamação está sendo uma trava para a queima de gorduras. Nesse caso, que a inflamação está travando a queima de gordura, as enzimas digestivas elas vão destravar esse processo de queima de gorduras. E a outra forma que enzimas digestivas podem facilitar o emagrecimento é por modulação do hormônio GLP-1. Como enzimas digestivas podem ajudar a modular o hormônio GLP-1 e causar um efeito semelhante ao do Ozempic. O que acontece é que essas enzimas digestivas elas chegam até o intestino. Quando elas chegam no intestino, elas estimulam
a liberação desse hormônio GLP-1. Ao mesmo tempo que ele aumenta a secreção de insulina de uma forma sincronizada e fisiológica, ele diminui a sensibilidade à insulina. Ou seja, enzimas digestivas também podem ajudar no processo do emagrecimento. São interessantíssimas. A reposição é fundamental para melhorar a digestão em pessoas que não têm digestão boa, pessoas que têm distensão abdominal, gases, empanzinamento. E a reposição de enzimas digestivas também pode ser usada em diversas estratégias de suplementação. Essas estratégias de suplementação podem fazer muita diferença na vida de vocês. Então agora vamos falar sobre como suplementar enzimas digestivas. Se a suplementação é para melhorar a digestão, a gente recomenda que elas sejam suplementadas desde 15 minutos antes da refeição até o momento da refeição. Ou seja, 15 minutos antes de comer, até o momento em que você for comer, você toma enzima digestiva. Eu tenho preferido ultimamente prescrevê-las antes de comer, 15, 10 minutos antes da pessoa comer, porque permite que parte dessas enzimas cheguem até o intestino delgado e facilitam também a ação do hormônio GLP-1, melhorando a saúde metabólica. Mas elas podem ser consumidas até na hora das refeições. Geralmente, a gente, até por uma questão de custo, né, a gente reserva as enzimas digestivas para as maiores refeições do dia. Como é que você vai consumir a enzima digestiva para as suas ações anti-inflamatórias e para a sua ação de limpeza, de melhora de recuperação pós-treino, para a ação de quebra de biofilme intestinal? Como que nesses casos se repõe a enzima digestiva? Vamos lá. Nesses casos, você primeiro conceito é que você vai consumir as enzimas digestivas longe das refeições, de forma que elas não sejam usadas na refeição e com isso possam limpar o biofilme e possam ser absorvidas para exercer seus benefícios anti-inflamatórios, anti-infecciosos, de melhora da saúde cardiovascular. Além disso, para quem suplementa probióticos, não faz sentido você tomar enzima digestiva junto com o probiótico. É melhor primeiro destruir o biofilme e depois inocular com o probiótico. Ou a pessoa faz uma fase primeiro usando só enzima digestiva e depois o probiótico, ou ela em um horário do dia, por exemplo, de manhã toma enzima digestiva em jejum e antes de dormir toma o probiótico. O importante é que, para melhorar a digestão e emagrecer, você usa as enzimas digestivas antes das refeições ou durante as refeições. De preferência, antes das refeições, 15, 10 minutos. E quando é pelos seus benefícios analgésicos, anti-inflamatórios, de melhora da saúde intestinal, vocês vão tomar as enzimas digestivas em jejum. Então é isso, é assim que se toma enzimas digestivas. Eu vou deixar na descrição e vou deixar também nos comentários link para enzima digestiva de alta qualidade, Enzifiber, que tem, além de enzimas digestivas, as fibras que melhoram a saúde intestinal. É uma enzima digestiva que eu acho fantástica, né? Que eu gosto muito. Boa noite, vamos para cima.